Bem-vindo ao nosso canal, é uma alegria ter você aqui. Vamos fazer um sampler? Esse é o nosso primeiro bloco. Ele é também conhecido como catavento. Vamos lá? Corte duas faixas de 5 centímetros ou utilize seu jelly de 2 polegadas. Agora coloque direito sobre direito as duas faixas e faça uma costura em cada borda. A nossa folga de costura é 1/4 de polegadas ou 0,75 centímetros. É importante treinar a sua folga na medida exata para que os projetos que você compra possam ser executados sem nenhuma dificuldade. Porém, nos meus vídeos eu me preocupo com essa folga de costura, portanto, eu sempre utilizo esta técnica, que é de refilar o bloco. Nós vamos colocar nossa faixa sobre a base, alinhada à base, a linha de 45 graus da régua vai ficar alinhada também à marcação da base. Vamos fazer o recorte desse triângulo e agora nós vamos abrir e vamos ajustar para a nossa medida. Então, se a sua folga de costura for 0,75 ou for 1 centímetro, vai dar certo. Eu só aconselho que não seja menor que 0,75, para que no momento da lavagem o seu patchwork não se desmanche, porque daí não vale a pena. Posiciona o ângulo de 45 da régua sobre a linha da costura e você vai cortar no tamanho que você quer do quadrado. Então, exatamente dessa forma, a costura tem que ficar bem. Essa sobra acontece justamente porque eu não sei qual é a sua folga de costura e eu preciso gravar um vídeo para que todo mundo consiga executar. Então, aqui, olha, eu já fiz vários quadradinhos, que são chamados de half square triangle, porque é um quadrado formado por 2 triângulos, composto por 2 triângulos. Todos eles, sempre que você faz o refilamento, sempre que você vai ajustar o tamanho desse bloco, você precisa posicionar o ângulo 45 da régua sobre a união dos tecidos e observar que ao recortar o excesso de tecido, você tem a costura de quina a quina. Eu estou posicionando nos 5 centímetros para eu obter quadradinhos de 5 centímetros. Vou montar o padrão do catavento, só para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo. Mas essa formação de bloco, essa posição, é um bloco que vai se repetir, nesse caso, o tempo todo. Então, independente de você colocar ou não o bloco lá na posição do catavento, se você unir todos os blocos nessa posição, você vai obter o catavento no final. Então, não se preocupe se ela faz parte do grupo de cima do bloco ou do grupo de baixo. O importante é que estejam planados dessa forma na máquina. Agora, você deita a costura para o lado escuro. Eu deitei para o lado vermelho e, se quiser, pode passar ferro. É que eu já tenho a prática de vincar as costuras. Mas você pode passar ferro se quiser, se para você for melhor, não tem problema. Sempre deitando para o lado escuro, ó. Veja que todos são iguais. Agora sim, eu vou colocar 2 blocos iguais e eu vou girar. Um deles eu vou girar. Então, quando eu posiciono um sobre o outro e eu abro esse bloco, ele está em espelho e vai formar o meu catavento. Aí é muito importante você sentir que as costuras se tocam e manter a sua folga de costura. Se as costuras estiverem se tocando e se você mantém a folga de costura constante, você não precisa nem se preocupar em procurar o centro do bloco, porque automaticamente a costura passa no centro do bloco. Essa é a alegria do patchwork. Para o nosso trabalho aqui, eu preciso de 3 cataventos. A gente vai fazer um painel, é tipo um sampler, porém não é aquele sampler quadradão, daquele jeito que a gente está acostumado. Ele é um pouquinho mais artístico. Então, agora eu vou retirar os 2 últimos pontinhos do centro do bloco para fazer uma abertura chamada abertura em flor. Ou seja, cada peça aqui vai deitar para um lado, olha lá, que bacana. E no centro eu vou ter de novo o catavento. Agora você passa ferro para ficar bem assentado. Observa bem a posição em que cada costura fica, né? E você vai colocar 2 blocos agora um sobre o outro. Quando você faz a passada em flor, esses 2 blocos um sobre o outro, eles se encaixam.
Então facilita muito a sua vida. A mesma coisa eu faço no forpete. Eu também faço essa abertura em flor no forpete para facilitar a construção de outros blocos. Pronto, costurei, vai bater porque eu encaixei, olha, tá bom? Agora você encaixa o terceiro bloco da mesma forma. Passa a costura em flor, coloca um sobre o outro. Observa bem que as costuras estão se tocando, tanto lá da quina, quanto do centro, quanto da última quina aqui. E se você tiver dúvidas de como fazer isso, é gratuito aí no canal. Dá uma procurada, são muitos vídeos para você se divertir e aprender a fazer um patchwork de primeira. Meu nome é Eunice Mâncio e eu espero você no nosso próximo vídeo.